Agora é o evangelho da promessa, é o evangelho da palavra de Deus, sem chiado, como está aqui nessa abertura chiada. Doente está essa amargura, mas o evangelho não chia. Braulio, conserta isso daí. Hoje eu quero que você leia, por favor, aqui comigo, no Salmo 37, que foi um dos salmos que eu não diria que eu fui forçado a decorar quando eu era criança, mas eu li tanto esse salmo para minha avó, que não enxergava, de catarata, ela ficou cega, naquele tempo não tinha o benefício da cura tão fácil, mas ela não podia mais ler e pedia para os netos que sabiam ler, no caso eu e a minha irmã Sueli, que lêssemos para ela. E a gente, gostando ou não gostando, ia lá e lia. Viu, Braulio? Salmo 37. E a gente lia, e líamos, e líamos, e líamos, e líamos. E acabou que nós acabávamos decorando, não é? E aquilo que entra no coração de uma criança não sai nunca mais. Entrou, você pode andar por aí, pensar as piores besteiras, se identificar com as filosofias mais idiotas ou torpes, chamar de meu amigo as figuras mais prejudiciais à tua vida. Mas não importa. Você vai ser diferente. Se foi plantada essa semente, não tem jeito. Você fica velho, mas ela não para de latejar dentro de você. Daí a importância de você ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Porque ainda quando seja ou venha a ficar velha, ela não se desviará dele. Hoje eu fiquei feliz conversando com a minha filhinha caçula, com a Juliana, mãe de 2 filhos. Um deles a caminho dos 16, já um rapaz. E ele ficou chateado na escola e ela foi buscá-lo porque um garoto passou correndo, bateu nele sem querer, o celular dele se espatifou no chão e deu uma apagada, deu um tilt. Aí ele conseguiu usar um outro para dizer: mãe, quando você puder, vem me pegar, porque passaram aqui, bateram no meu celular e ele não está funcionando direito. Aí ela correu lá e ele chegou e falou: foi um desgraçado de um menino doido que bateu em mim. Aí ela aprendeu comigo, ela é minha filha. Todos eles aprenderam que nenhum ser humano é para ser chamado de desgraçado. Ninguém. Isso eu ensinei como quem ensina mandamentos de preservação da própria vida. Se você não quiser ser não designe ninguém como sendo desgraçado, não brinque com palavras. Elas constroem mundos, elas propõem retornos. Elas são bumerangues que às vezes te encontram lá adiante. Por isso Jesus disse que de cada palavra frívola, idiota, que sai da boca da gente, a gente dá conta em algum dia de juízo, de prestação de encontro, de algum dia de luz, onde temos que enxergar aquilo que na sombra, na nossa idiotice ou burrice, o vandalismo verbal a gente lançou contra o próximo. Aí ela disse a ele: não foi isso que eu te ensinei, nem foi isso que eu aprendi. Se você falar uma coisa dessa para o seu avô, você vai ver o que ele vai lhe dizer, e eu vou repetir por ele, porque eu já te ensinei. Ninguém é desgraçado, meu filho. Desgraçado é uma pessoa que está para além da graça. E a gente não quer conhecer ninguém para além da graça. Só Deus pode saber se tem alguém para além da graça. Nós
somos daqueles que queremos que a graça venha sobre todos, porque Deus não quer que ninguém seja desgraçado, mas que todos cheguem à plena experiência da graça de Deus. Ele falou: obrigado, mãe, obrigado, nunca mais vou me esquecer disso. Não vai, nunca mais, porque eu sei que mesmo nos piores dias da minha vida, aquilo que plantaram no meu coração não saiu nem quando eu queria, nem quando eu tentei, nem quando eu lutei contra. A palavra se rebelava contra a minha rebelião e continuava plantada no fundo do meu coração. E esse salmo que eu vou ler agora, o 37, nesses versos, eu não vou lê-lo todo porque ele é longo, eu quero lê-lo com a seguinte pergunta: como desenvolver um espírito inabalável? Repita comigo. Como desenvolver um espírito inabalável? Porque eu vejo toda hora pessoas dizendo: eu não tenho capacidade. Tem gente que me diz cada vez mais: eu não tenho os seus dotes. Parece até que é musculatura, que é a intelectualidade que faz você desenvolver certas bases espirituais para a vida. E eu digo que não tem nada a ver com teologia, com intelectualidade, com qualquer coisa. Tem a ver com o temor do Senhor, que consiste em aborrecer o mal, que consiste em controlar a língua perversa, que consiste em não espalhar palavras de destruição entre irmãos, ou entre pessoas próximas, ou entre os seres humanos. Temor do Senhor, que consiste em aborrecer a perversidade no coração e amar a verdade, a justiça. Esse é o temor do Senhor, que é o fundamento de qualquer que seja a sabedoria que um dia cresça em nós. Sem esse amor cheio de adoração e reverência por Deus no coração, ninguém fica sábio. Você pode se tornar pós-graduado, PhD, mestre, doutor em filosofia, em neurociência, e insensato. Eu conheço gente com habilidades científicas inquestionáveis, mas a mulher dele diz: é um ogro, um tosco, um bruto. Os filhos têm pavor dele. Eu vejo assim toda hora, como na década de 70, a prisão de Sing Sing, o que se dizia lá nos Estados Unidos é que tinha mais gente diplomada, com curso superior, em Sing Sing do que em qualquer outra média da sociedade americana, para você ver que diploma superior não faz ninguém ficar bom. Não faz. Outro dia eu estava vendo aqui uma propaganda de viagem. 1, 2, 3, lá, sei lá o quê. O outro é Trivago, lá. E eles são os mesmos chavões. Um deles diz: você merece viajar, porque quem viaja fica melhor. Aí eu falei: mas que palhaçada. Algumas das pessoas mais insuportáveis que eu conheço, mais asquerosas do ponto de vista de quem são, do que dizem, do que fazem, são riquíssimas, que viajam todo mês, que voltam para casa com o rei na barriga, arrotando itinerários, perversos, que nem sabem que atrás daquela pseudocultura turística tem um cara insuportável. Por isso a mulher não aguenta, os filhos não querem, nem a mãe gosta quando recebe visita de um cara assim, de uma pessoa assim. Então olhe para o seu próprio coração, e você que vive dizendo: eu não nasci para isso,
Algumas pessoas só é que estão preparadas para serem discípulas, para obedecerem, para praticarem o evangelho, para experimentarem a boa nova. Não é todo mundo, não. Tem que ser de uma certa cepa, tem que ter uma determinada intricidade, tem que ter um âmago melhor. Mentira! Qualquer um, se eu posso, qualquer outro na Terra pode. Meu Deus, eu dou graças a Deus todos os dias, porque a soma dos meus 6 filhos não dá um braço meu de vida, de angústia provocada no coração dos meus pais. E olha só o que o Espírito Santo fez em mim, continua fazendo todo dia, e eu vou morrer lindo, cada dia mais parecido com Jesus. É para qualquer um. Qualquer pessoa que queira, como Jesus disse, se alguém quiser, basta querer. Se alguém quiser, não adianta dizer, mas Calvino tem que dizer que você foi eleito para ser predestinado. Mentira! Predestinado é todo aquele quem ouvindo diz eu quero. Aí não adianta vir com subterfúgios teológicos dizendo que você só disse eu quero porque você já estava preparado. Isso é um assunto de Deus, o teu assunto é querer. E você vai ser cobrado pelo teu poder de volitividade, de vontade que você exerceu ou não exerceu. Com bravura, de coragem ou com covardia, usando os álibis da impotência. Mas é mentira que você não pode. É claro que você pode. E aí, aquele que quer saber como, aprenderá hoje. E se quiser praticar, começará a praticar agora. Como é que você faz para viver inabalável? É possível? Paulo diz, em Efésios, no capítulo 6, que é possível viver de tal modo que a gente permaneça inabalável. Ele usa uma outra linguagem de metáfora, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, couraça da justiça, cingido com a verdade no íntimo, calçado com as sandálias do Evangelho da Paz. É uma metáfora para dizer, olha, ande assim, você será inabalável. E caminhe com oração sempre, você será inabalável. Faça dos seus pensamentos um orar natural, tranquilo, ininterrupto, até na sua diversão. Divirta-se com gratidão. Faça amor com gratidão. Ame com gratidão, trabalhe com gratidão e tudo que lhe vier às mãos para fazer, faça com gratidão em nome do Senhor Jesus, porque é privilégio seu poder exercer a atividade com a qual você venha se manter. E saiba, nem anjos e nem demônios te respeitam. Quando você diz, ai de mim, coitadinho, eu queria ser como fulano que consegue, mas eu não consigo. Mentira. E você não vai poder continuar mentindo acerca disso. Você quer aprender a desenvolver um espírito inabalável? Olha só esse Salmo 37, que diz muitas coisas. Mas eu selecionei aqui, para a gente não perder tanto tempo, apenas aqueles imperativos, aquelas ordens, aqueles mandamentos, sabendo que tudo que Deus impõe como imperativo e como mandamento é possível e é passível de praticabilidade. Você me entendeu? Eu vou repetir. Tudo que Deus nos dá como mandamento é possível e é passível de praticabilidade. E quando a gente pratica, a promessa proposta se realiza em nós pela fé. Mas tem que ser pela prática.
acompanhada da fé, e da fé acompanhada da prática, porque a fé sem prática é morta. E o Salmo, que eu estou lendo só com esse cantinho do lado esquerdo, que o direito está todo nublado, não estou vendo nada, diz o seguinte: tem a ver com o drama da inveja, que é um negócio que toma conta de todo mundo. Inveja de quem se dá bem, de quem ganha mais dinheiro, de quem trabalha menos e fatura mais. Inveja de quem tem a mulher mais bonita. Inveja do cara que se dá bem com o sexo oposto. Inveja da amiga que não precisa fazer força para ser buscada, assediada. Inveja da graduação de pessoas que se ranquearam do ponto de vista intelectual e acadêmico acima de você. Inveja dos que conseguiram melhores posições profissionais. Inveja de gente ruim que faz o mal de maneira constante, contínua, e parece não experimentar nenhuma consequência. Inveja daqueles que existem para botar a perna, para fazerem outros tropeçarem, e aparentemente eles próprios não tropeçam. Inveja daqueles que andam sem Deus, que blasfemam do amor, da vida, da misericórdia, da compaixão, que acham isso coisa de otário, de maricas, de idiotas, de gente sem futuro, e a vida deles aparentemente continua inconsequentemente inalterável, e você morre de inveja, começa depois de um tempo a dizer: não sei se vale a pena obedecer. Fulano não quer saber de nada, e ganha mais do que eu, casou melhor do que eu, viaja mais do que eu, tem tudo melhor do que eu. Eu estou aqui obedecendo ao Senhor minha vida toda, mas tenho um filho autista, ou tive uma filha com síndrome de Down, ou eu tive um filho que nasceu com defeitos congênitos, ou eu casei com uma mulher muito bonita, mas que depois de 3 anos manifestou deficiências de natureza mental, emocional, e hoje é alguém que vive numa bipolaridade horrível, que sem remédio ela surta. Ou eu fiz tudo melhor, tentei me casar na igreja com uma pessoa crente, para depois descobrir que ela não valia nada. E eu tenho amigos aí que nem tinham essa preocupação e acabaram casando com gente muito boa, amigos e amigas. Aí começa a ter inveja de todo lado. Tem gente com inveja do diabo, sabia? Eu já vi gente me dizendo: olha, eu estou começando a ficar com inveja do diabo, porque desde antes da criação do espaço-tempo, esse cara está por aí aprontando nas hostes celestiais e até hoje está aqui infernizando a nossa vida. De que me adianta fazer o bem, praticar o bem, me esforçar pelo bem, amar o bem, praticar a justiça? De que me adianta? Olha em volta. Os ateus que conversam comigo, quase nenhum deles, ou praticamente nenhum deles, vem com argumentos de racionalidade filosófica, porque eles sabem que comigo isso nem pega, basta um peteleco e o assunto está morto, porque é burrice vir com esse argumento. E eles sabem que eu sei que quem vem com esse argumento é filosoficamente raso e burro. Aí eles vêm com o argumento da maldade do mundo, de que o universo é lindo, harmônico, mas que a história humana é feita de calamidades, de maldades, de perversos dominando os outros. E eu digo: escuta, então, vai à luta, meu irmão. Se candidata, entra aí.
Você acha que você tem potencial? Entra. Você é americano? Vá, trabalhe, se esforce e um dia fique no lugar do Biden. Enfrente os Putins e os filhos dos Putins e faça o que você quiser, mas não olhe para o céu. São os mesmos que dizem: não, eu também não creio em Deus, porque se Deus existir, para dar tudo certo, ele tem que manipular as pessoas. E eu não quero fazer parte de um mundo onde tudo é manipulado. Aí eu digo, olha, se fosse tudo manipulado, você não estava se queixando do que você se queixa. Mas é porque tem livre-arbítrio. É que tudo isso tem a ver com o homem e não com Deus. E os acidentes naturais estão acontecendo há 4 bilhões e meio de anos e fazem parte do fomento criativo da vida na Terra. Para de falar bobagem. Mas até esses ficam dizendo, eu não sei nem por que eu não tomo o curso da existência de um perverso, porque no fim não tem consequência nenhuma. E eu digo, então vai. Mas eles não têm coragem, porque lá no fundo do coração eles sabem que algum dia, em alguma hora, isso vai trazer consequência a eles. Só não querem admitir. Olha só o Salmo 37, no meio das invejas, Davi, a quem esse salmo é atribuído, que é um cara que viveu sob invejas, inveja do rei Saul, que queria matá-lo, inveja de quase todos os homens de Israel, que não conseguiam lidar bem com o carisma de Davi e com a graça que ele tinha, que cativava todas as mulheres de Israel que dançavam e cantavam, louvando a valentia, louvando a poesia, louvando as qualidades de Davi. Qual é o homem que gosta de ver sua noiva, sua virgem ou sua esposa celebrando essas glórias de um outro? Jovem, bonito, diferente, valente, general, poeta, músico, um ente polivalente como aquele cara. Então ele provou inveja de todo lado, tramas de todo mundo. Se ele fosse um medíocre, todo mundo deixava para lá. Mas porque ele era absolutamente especial. A inveja cerca a singularidade positiva de todos os lados. E esse homem, a quem se atribui este salmo, que eu creio possa ser dele mesmo, conhecia profundamente o que era lidar no meio das armadilhas, das arapucas, das tramas, dos laços, dos cercos. É ele que diz ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E olha só o que esse cara, tentado, porque ele foi muito tentado, ele sabia que ele era o escolhido de Deus, mas ele não matou Saul, ele deixou Saul morrer por conta própria. Ele não tentou ajudar Deus em nada. Ele disse, Deus é Deus, e se ele me ungir, ele vai me botar onde ele quiser. Eu só vou evitar morrer. A parte dele foi se esconder da morte. Mas ele não tentou ajudar Deus, a não ser vivendo a vida justificada, a mais justa que ele entendia, e com o melhor coração que ele conseguia desenvolver. Isso foi inegável, que apesar dos seus erros, era isso que ele buscava. Por isso, acerca dele se diz que ele era um homem, naquele tempo primitivo, que já vivia e andava segundo o coração de Deus. Foi ele que disse, antes de todos, porque a tua graça é melhor do que a vida. Um cara que chega a essa conclusão antes de conhecer encarnadamente o amor de Deus em Jesus, é um sujeito que visitou regiões celestiais em Deus. Pois a tua graça
é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. É ele que pergunta: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele mesmo responde a pergunta retórica que fez: eu beberei o cálice da salvação, porque eu não tenho nada para dar, eu só tenho a receber. A única coisa que eu tenho para dar é uma boca aberta para beber a dádiva gratuita da salvação, pela fé. Esse homem sabe o que é sofrer inveja, o que é sofrer tentação, perseguição e manter o coração se desviando do mal. E ele fez isso a maior parte da sua vida de maneira inequívoca e esmagadora. Os equívocos dele, mensuráveis, são 2. Os acertos dele, avaliáveis, são diários, fora as decisões subjetivas que Deus amava, porque tinham a ver com a contemplação da justiça e pela compaixão pelo próximo. A primeira coisa que ele diz, primeira afirmação peremptória é: não te indignes por causa dos malfeitores. Para de ficar com raiva de gente ruim, porque senão você vai acabar invejando a maldade deles. Você está com inveja de gente ruim? Pare. Não dê a você o direito de se indignar com os que fazem o mal. Porque você olha para a maldade deles olha de volta para você. E você inconscientemente troca olhares com a maldade, acaba sendo absorvido por ela. E se fizer isso com raiva, com ódio, com indignação, você já se associou à maldade que você diz repudiar, sem ter percebido que se tornou cúmplice dela. Não te indignes. É a primeira ordem. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade nenhuma. Não importa o que eles estejam conseguindo, não inveje o iníquo, porque você vai se tornar um deles. Inapelável, inescapavelmente. Como se diz aí, verso 1 ao verso 8, está cheio dessas afirmações. O verso 2 diz: eles não têm futuro. Eles vão definhar como a relva. Eles vão murchar como uma erva verde. Aí vem outro mandamento, outra peremptoriedade, outro imperativo, outra ordem passível e possível de ser praticada. Confia no Senhor. Aí você diz: eu quero, Caio, eu quero. Mas como é que eu vou confiar? Eu digo: você confia no seu apartamento, que não vai chover dentro, confia que o patrão vai pagar o salário, confia que o funcionalismo público não vai falir, confia que a sua segurança num trabalho público não vai ser eliminada, você vai ter segurança até morrer, você confia em medicina, você confia em algumas promessas de prosperidade de pastores e dá dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você confia nos homens e no engano deles, mas não confia em Deus porque é invisível. Porque não te oferece nada para você pegar. Porque é pela fé. Aí o cara me diz: é abstrato demais para mim, Caio. Confiar no Senhor. Eu digo: abstrato é confiar nessas coisas que você confia e que murcham como a relva e passam. Passam. Olhe para trás, para a história de todos os grandiosos, onde eles estão. E se você lembra de alguém, não foi por causa das grandes conquistas, foi por causa da grandeza do ser deles. E não do que fizeram fora. Confia no Senhor. Saiba que não é você que banca a sua relação com Ele.
é a fidelidade dele que banca o vínculo contigo. Não é morte, nem vida, nem outras coisas que não podem separar Deus do teu amor por ele. Ao contrário, nada disso pode te separar do amor dele por ti. Só confia que ele é fiel, mesmo quando você é infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ou então diga, eu creio em Deus, mas não creio não. É só da boca para fora, porque confiança, botar o pé no estribo dessa confiança, cavalgar nessa confiança, eu não. Ser honesto é melhor do que viver de engano. Confia no Senhor. E quem confia no Senhor faz o bem. Eu não conheço ninguém que confia no Senhor e faz o mal. Quem faz o mal não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus e confia nele não faz o mal, porque sabe que o mal tem um salário de morte, de juízo sobre ele. Mas aquele que confia no Senhor e faz o bem, esse permanece para sempre. Esse habita na terra. Esse come verdade, se fortalece na verdade. A musculatura mental, espiritual, psíquica e de fé dele é a verdade. É essa entrega, é esse descanso que dá um poder, que manta você com uma força que não existe no universo, a não ser nessa confiança absoluta. Agrada-te, é outra ordem no verso 4, agrada-te. Agrada-te. Tem gente que não se agrada de Deus. Eles se veem obrigados. Papai ensinou, mamãe ensinou. Eu passei a infância ouvindo que tinha punição na igreja e fiquei alimentado pelo medo. Mas, honestamente, eu não obedeço por prazer. É por isso que eu só obedeço mandamentos externos. É por isso que eu não adultero na carne, mas a minha mente é um bordel. É por isso que eu só não mato do lado de fora, mas do lado de dentro eu odeio. É por isso que eu não divulgo mentiras sobre os outros, mas dentro de mim eu ando cheio de maledicência. Porque você nunca se agradou de Deus. Quem não se agrada de Deus não tem como confiar. E quem não confia não tem como se agradar. E para se agradar de Deus, você tem que se alimentar da verdade de Deus e praticá-la. Quanto mais você pratica em confiança, e quanto mais em confiança você crê na verdade, mais você desenvolve esse prazer, essa felicidade. Você passa a se comprazer no Deus da vida, no privilégio de se agradar do Senhor. E quando você faz isso, você não precisa nem viver orando, pedindo coisas. Eu passo o dia em oração sem pedir nada. Pelo menos para mim, eu peço muito para os outros. Passo o dia dizendo, Senhor, visita fulana, visita o cicrano, abre a porta para ele, abre a porta para ela. Ou eles estão me ajudando tanto. Honra a vida deles, para que eles vejam o sinal da tua presença como carinho por eles também. E aqui o que se diz é isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, os pequenos sonhos. Ele tem prazer em produzir os agrados lícitos na vida da gente, não os caprichos. Deus não unge caprichos, mas ele tem prazer em agradar os desejos lícitos, justos, puros e sinceros, verdadeiros do nosso coração. Agrada-te e ele satisfará. Entrega. É um passo além da confiança.
Para eu ter a coragem da entrega, eu preciso confiar. Para eu confiar, eu preciso aprender a me alimentar da verdade. Quando eu me alimento da verdade, eu me agrado do mandamento, eu vejo que o mandamento de Deus é vida, é saúde para minha mente, é saúde para minha psique, é saúde para as minhas emoções, é saúde para os meus sentimentos, é saúde para os meus caminhos. E aí essa experiência de Deus me coloca justamente com essa capacidade de entregar, de ao invés de pegar o telefone e anarquizar o outro, seu desgraçado, soube que você está falando mal de mim. Não, você ouve, você sabe que estão, mas você não faz nada. Você só se ajoelha e diz, Senhor, tem compaixão dele, dela. Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Ilumina a mente dessas pessoas, para que o mal que elas desejam não se volte sobre elas. Tem compaixão delas, para que elas não sejam vitimadas pela sua própria maldade recorrente. Entrega! Não vos vingueis a vós mesmos, diz o Senhor. Ao contrário, dai lugar à ira, à justiça divina. Porque aquele que exerce a sua própria justiça anula a justiça divina em seu favor. Você já fez a sua, que quase nunca é justa, é só perversa e indignada. Agora, aquele que entrega as coisas, entrega as causas, entrega os amores, entrega os filhos, entrega a vida, entrega o trabalho, entrega os esforços. Entrega. Faz a sua parte. Sem ansiedade, sem desespero, sem agonia. Entrega. Eu estou com uma filha fazendo alguns concursos e ela não estava acostumada. No primeiro era um nervosismo danado. Pai, eu não estou preparada. Eu digo, filha, aprende a confiar e a entregar. Estuda, estuda, estuda. Mas no fim, depois que você fez tudo o que podia, confia e entrega. Agradece e entrega. Aí ela foi vendo como ela foi melhorando de performance. Quando foi agora, ela estava aflita que ia fazer um concurso para uma coisa que não era a área dela. E agora, pai? Falei, você cresceu na capacidade de confiar, de entregar? Ela disse, cresci. Eu digo, então agora melhore, entregue, vá, faça, volte, durma, descanse, sem ansiedade, vá em paz, faça em paz, volte em paz e entregue. Tua ansiedade não acrescenta um palmo ao teu conhecimento. Só faz apagar até o que você sabia de nervoso. Aí lá veio ela naquela alegria, passei em 13º lugar, pai. Eu falei, você mereceu, fez sua parte. E a parte mais importante foi ter entregado. Eu vi como ela foi livre, tranquila. Faça tudo assim que você só vai crescer. A vida só vai melhorar. Faça a sua parte. E a outra, entregue. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. É um apelo, confia nele. E olha só que coisa maravilhosa. E o mais, o que está para além de ti, o que transcende até o teu poder, ele fará. Eu não tenho que ter desculpa para não fazer a minha parte eu tenho que fazer todinha. Mas se eu entrego e confio, o que está para além de mim, aparece. Surgem insights, surgem memórias apagadas, surgem lógicas que a gente até desconhecia, surgem intuições que a gente ignorava,
De repente, você simplesmente vê cortinas se abrirem no seu entendimento. Confia no Senhor. Confia. É Davi dizendo, olha, se eu puder servir de alguma ajuda, eu queria que você aprendesse isso. Entrega, confia, e o mais, que está para além de ti, Ele fará. Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as coisas demais serão acrescentadas. Mas faz a sua parte com todo o coração. Faça isso porque o Senhor agirá. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito vai aparecer como o sol ao meio-dia. E eu vejo isso a minha vida inteira. Estou fazendo 67 anos daqui a um mês e pouquinho. Daqui a 3 anos eu estarei um velho de 70. E todos os últimos 50 anos da minha vida foi confiando, entregando, confiando e entregando. Quando meu filho Lucas se mostrou para além do meu alcance, e eu sofria, porque eu que ajudava milhões de pessoas, não estava conseguindo ajudar o meu próprio filho. A Adriana sabe o esforço que eu fiz, mas eu entreguei. Falei, Jesus, nem que ele volte para casa morto, não se atemorizará o meu coração. Ele é teu. E eu confio. E a morte não é a pior coisa que pode acontecer a um ser humano. Porque o justo, diz Isaías 57, 1 e 2, é levado antes que venha o mal e entra na paz. Por isso, o grande mal da vida não é morrer, é viver mal. Confia, entrega, faz o bem. E o Senhor fará sobressair, vai aparecer a tua justiça. Eu nunca levei ninguém à justiça. E as injustiças praticadas contra mim, todas elas foram resolvidas sem eu nem pensar no assunto. Tem alguém que advoga a minha causa enquanto eu descanso. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Descansa, diz o verso 7. Descansa no Senhor, espera nele. Descansa, descansa. Deita no colo. Dorme em paz. Está na mão dele. Ele não é um sócio nem um moleque. Ele é o Senhor de todas as coisas e criações. Descansa. Entrega. Deita nos braços desse cuidado e não fiques irritado por causa do homem que prospera no caminho mau, por causa daquele que leva a cabo os seus maus desígnios até o fim. Quem quiser fazer o mal e ser assalariado pelo mal que semeia, que o seja. Você descansa na prática do bem, não se compara com ninguém, não olhe para o lado, não se compare. Se você se comparar, o melhor que pode acontecer é você ficar igual ao ser horrível ao qual você se compara e, frequentemente, você acaba aprendendo a ficar pior. A inveja te piora mais do que aquele que é o invejado. Descansa. Deixa Deus levar a tua vida adiante. Não sejas o teu próprio advogado, o advogado da tua causa perante ninguém. Confia no Senhor e não te irrites com aquilo que parecer estranho e diferente. Deixa a ira, é uma ordem, deixa. Ela sobe
Dois tempos, é chegar e é sair. A ira a gente consegue controlar. Consegue controlar. Eu já fui uma pessoa que agia por ira. Se me dessem 10 minutos para pensar, eu não faria mais nada. Porque, graças a Deus, eu sou filho de gente inteligente, gente sábia, gente prudente, gente sensata. Eu aprendi bem as coisas. Mas eu tinha um poder de ira extraordinário, como eu falei ontem aqui. O cara batia no meu ombro e dizia, vou te pegar lá fora, eu já virava encasquetando ele todinho, atropelava e batia a cabeça no chão, digo, levanta para me pegar lá fora agora. Depois eu estava arrependido, depois eu até chorava e dizia, me perdoa, cara, me perdoa. E eu ficava com raiva de mim. Mas eu aprendi que ira a gente controla. Eu não estou para além da ira. Eu vi aqueles caras batendo no cangolês lá na praia. A ira que me deu, eu falei ontem aqui. Mesmo velho, se eu estivesse ali, eu tinha botado todo mundo para correr, porque só tem frouxo que não aguentam o olhar nem a voz de autoridade de um homem. Mas eu controlo. E o pior lugar para a gente controlar a ira é em casa. Controlar com a esposa, controlar com os filhos, controlar quando um filho perde a cabeça e fala uma bobagem. Você tem todo o direito de atropelá-lo com a verdade, mas você recolhe esse direito e você entrega ao Senhor e confia nele e diz, Senhor, eu não quero vencer o argumento, eu quero que tu o convertas à consciência da verdade, porque será para sempre e não haverá o embate dos orgulhos. Por favor, eu deixo a ira, abandono o furor, não me impaciento, não fico dizendo até quando, é uma oração que ninguém nunca me ouviu fazer, nem vai ouvir. Minha primeira esposa, com quem eu tive 4 filhos, e vivi 25 anos, nunca me viu cobrar nada de Deus. Nunca me viu dizer, Senhor, até quando? Senhor, faz justiça em meu favor. Nunca. A única coisa que ela me ouviu dizer foi, Senhor Deus, tu sabes. E tem misericórdia de todos aqueles que precisam de misericórdia para não caírem num poço fundo que lhes fará mal. A minha mulher, com quem eu já estou fazendo daqui a mais 2 anos e pouco, 25 anos de casamento, nunca me ouviu também. Qualquer coisa, qualquer imprecação, qualquer demanda. Senhor, tira esse homem daí, que ele é um diabo. Não. Nunca nem essa oração por ninguém. Eu morrerei sem essa oração na minha boca, sem imprecação de natureza alguma, porque se houver esse tipo de demanda, eu não estou descansado, não entreguei, não confio, não me agrado e não me alimento da verdade. Portanto, nada aconteceu em mim e eu fiquei possesso de inveja, de ira e de amargura. Eu perdi. Você também. Deixa, abandona, porque o futuro desse pessoal já está definido. Verso 9 em diante diz como está todo arruinado. Não entres nessa, porque senão tu vais ter o mesmo destino. Foge de te tornares parecido com aqueles que tu aborreces, porque eles são a maior tentação da tua vida. Aí você lê no verso 23, para dar um salto quântico aqui, que diz, o Senhor firma os passos do homem ou da mulher bons. E no seu caminho o Senhor Deus tem prazer. Ele diz, eis aí o meu filho, a minha filha amada, que não se indignam, não têm inveja, que confiam, que se alimentam do bem,
que alimentam-se da verdade, que agradam-se da minha palavra, que entregam o caminho a mim, que sabem que eu cuido do que eles necessitam, que eu faço sobressair a justiça na hora certa. Esses que descansam em mim, o verso 23 diz: o Senhor firma os passos desse, do homem e da mulher que andam no seu caminho. E aqui se diz a mesma coisa que o Pai falou do Filho, quando João Batista o batizou e depois lá na montanha da transfiguração. Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho o meu prazer, em quem eu me comprazo. E é isso que está dito aqui: o Senhor firma os passos do ser humano que anda na bondade, na justiça, na verdade, e no seu caminho Deus tem prazer. Não tem coisa melhor do que você andar sabendo que Deus tem prazer em você, que Deus tem alegria, que vocês têm borogodó, têm amizade. A amizade de Deus é para aqueles que o amam e o temem. E ele tem prazer, ele diz: olha o meu filho, renunciando ao mal, abraçando o que é bom, e eu tenho tanto prazer nele. E se ele cair, e eu já caí, e se ele cair, era uma possibilidade que podia acontecer na vida de qualquer homem, como aconteceu na vida de Davi, que caiu mais de uma vez. Se ele cair, preste bem atenção no que está dito: se ele cair, não ficará prostrado. Você pode procurá-lo, porque você vai encontrá-lo em pé, trabalhando, andando, fazendo a sua parte, sem autovitimização, sem coitadismo, como eu falei ontem, fazendo irrigação gota a gota nas boas sementes da vida, mas não terá pena de si mesmo, levantar-se-á e Deus terá prazer de vê-lo ficar em pé e prosseguir, porque o Senhor o segura pela mão. O Senhor não deixa que ele se abisme nas regiões abissais sem fundo. O Senhor tasca-lhe a mão e o pega. O Senhor o puxa e o põe num lugar alto e firme. E o melhora e o fortalece. O Senhor lhe segura e o puxa pela mão. E aí vem a experiência do Davi já ficando idoso, já com a cabeça branca, e ele não morreu velho demais. Davi, com a minha idade, 67 anos, já estava velho, ele não saía mais à guerra, porque ele não estava mais com força para segurar aquela espada pesada. E se ele ficasse muito tempo lutando na guerra com aquela espada, ele tinha cãibra nas mãos e a mão não conseguia mais abrir. E ele ficava vulnerável para o ataque dos inimigos, ele não conseguia trocar de mão para se defender de um lado ou do outro, até que os seus generais disseram: tu és a lâmpada de Israel, nós preferimos você com a luz da consciência acesa em casa do que na guerra com a gente. Nós cuidamos dessa parte agora, mas que a lâmpada de Israel fique iluminada mais tempo. Mas aos 70 anos, se diz, findaram-se as orações de Davi, o filho de Jessé. Morreu jovem. Eu espero, na graça de Deus, viver um pouco mais do que ele. Mas aqui se diz: o Senhor o segurou pela mão, e ele, já com mais de 60, 65 anos, vivido como um Matusalém de experiências concentradas, ele afirma: eu fui moço quando eu matei Golias, quando eu cuidava dos rebanhos do meu pai. Eu fui moço, forte, bonito, com a pele esticada, com os músculos rijos, desassombrado. Já agora,
eu evito certas alturas, eu já não enxergo mais na noite, na escuridão. Mas eu sei como é ser moço. E hoje eu sei como é ser velho. Porque agora eu já sou um velho. Porém, jamais, 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 nem moço, nem velho, eu jamais vi o homem e a mulher bons, justos, sinceros e verdadeiros, de fé e de compaixão, ficarem desamparados na vida, jamais. Nem Davi viu, nem eu vi, nem meu pai viu, nem ninguém que anda assim jamais viu. O justo desamparado. Eu já tive escassez, já contei as últimas moedas na gaveta, não sabia como seria a tarde, só tinha dinheiro para o arroz da manhã. Já velho, casado com a Adriana, sem nada, mas jamais estivemos desamparados, jamais tivemos que mendigar nenhum pão, em lugar nenhum, em momento algum. Ao contrário, mesmo na nossa dificuldade, nós sempre cremos que o Senhor não nos desampararia jamais, nem a nós, nem aos nossos filhos, nem à nossa descendência, nem aos nossos netos, e é isso que eu digo a eles: trabalhem e cuidem e contem com a fidelidade de Deus sobre a vida de vocês. Andem em retidão. Porque aquele que é assim, que aprendeu na vida, desde moço até ser velho, que o Senhor não desampara, nem a ele, nem a sua descendência, esse é sempre compassivo, mesmo não tendo. Ele se compadece, ele reparte o que tem, o que não tem, o que sobrou. Quantas vezes eu vi meus filhos dizendo: pai, não está sobrando nem para a gente, você vai dar para essa pessoa também? Não dá para todo mundo. Eu disse: vocês não entenderam. É esse investimento de amor que eu estou fazendo na vida dele, que está mais carente do que eu, que tem assegurado o meu sustento e o de vocês a vida inteira. E não é barganha, é um princípio do universo, é um princípio do Espírito, é um princípio da verdade de Deus, do Deus que a tudo vê, sempre compassivo, ajuda, empresta, e a sua descendência é sempre uma bênção, é sempre uma bênção, de geração em geração. Aí você vê aí do verso 27 o que está dito, de novo: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Você vai permanecer, ninguém vai te arrancar do teu lugar, tua vida vai prosseguir até o tempo de Deus te chamar. E olha só, olha o verso, os versos que vêm aí em diante: aparta-te do mal, porque o Senhor ama a justiça. Aparta-te do mal, porque os justos herdarão a terra. Aparta-te do mal, porque a boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é bom. Aparta-te do mal, porque você carregará sempre no coração o mandamento de Deus, e os seus pés não vacilarão.